Bom dia! Hoje... Oi, Tiguinho! Bom dia! Hoje, no dia 11 de agosto, a gente vai ver sobre o capítulo 11 de Provérbios. Bom, gente, capítulo 11 de Provérbios, ele começa falando sobre balanças desonestas, falando, a respeito da falta de integridade e comparando já com o justo. Como eu falei para vocês ontem, a gente vai falar muito sobre essas comparações. Na verdade, Salomão falou muito sobre essas comparações entre o justo e o ímpio, aquilo que é certo e que é errado, fazendo mesmo um contraste. Acredito que seja uma forma de ensinar. Quando se faz um contraste, fica muito mais fácil de você gravar aquela informação. E aqui ele vai falar sobre integridade, ele vai falar sobre a boca, sobre as coisas que a gente fala, ele vai falar sobre a beleza, ele vai falar também sobre a bondade, sobre a generosidade, sobre como colocar prioridades em algumas questões. Então aqui, quando a gente vê o versículo 1, ele diz: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Então a primeira coisa que a gente vê é, se você quer agradar a Deus, você precisa entender que Deus ama a justiça. E mesmo aquelas coisinhas pequenininhas, sabe? Podem afetar o nosso relacionamento com Deus nesse sentido. Porque aos nossos olhos podem ser coisas pequenas, mas aos olhos de Deus é uma injustiça. E uma injustiça é pecado. E isso não tem nada a ver com a natureza de Deus, entende? E quando ele fala que balanças desonestas, então antigamente existiam aquelas balanças de peso, Então, que eram um peso de um lado e o peso do outro. Então, por exemplo, se eu chegasse numa venda e falasse: olha, eu quero 1 quilo de farinha. Então, a pessoa ia colocar uma pedra, teoricamente, de 1 quilo de um lado e iria pesar a quantidade de farinha que seria relativa a 1 quilo do outro. Mas muitas vezes as pessoas colocavam um peso de 600 gramas, 900 gramas, não de 1 quilo exatamente, mas para poder render em cima daquilo. E isso está escrito que Deus detesta. Tá? Então, falta de integridade é algo que Deus detesta. Então, quando a gente fala que vai fazer uma coisa e não faz, Deus não gosta disso, principalmente se a gente não avisar a pessoa. Tá escrito que Deus ama tanto a justiça que mesmo que se você jurou com a sua boca, isso vai te trazer um prejuízo, e você não cumprir porque você jurou e achou que depois mudou de ideia, Deus não se agrada disso também. Deus fala que aquele que com o dano seu não muda. Então, mesmo que você tenha se comprometido em fazer alguma coisa, aquilo depois você viu não era uma boa ideia, mas se você se comprometeu e jurou, então você deve cumprir. Por isso que Jesus diz: não jure, não jure. Não jure. Se você disser sim, é sim. Se você disser não, é não. E não fica dando chance para se comprometer de forma errada, Depois ele fala a respeito, ele vai continuando a falar sobre integridade, ele fala a respeito das riquezas. E assim, gente, Salomão foi um homem super rico. E a gente vê mesmo no livro de Provérbios muitos conselhos sobre como gerenciar riquezas, e um dia a gente vai falar a respeito somente disso. Só que aqui ele fala que a riqueza não serve para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E tem vários outros versículos que vão falar a respeito disso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Então, esses versículos, o que eles estão querendo dizer pra gente? Eles estão dizendo que Deus tem uma prioridade. E é mais interessante você ser justo e a riqueza ser acrescentada do que você conquistar essa riqueza com injustiças. Porque se a gente está conquistando uma riqueza com injustiças, a gente está se envolvendo com coisas que vão nos trazer um mal a longo prazo que a gente não faz ideia, porque está escrito: a justiça livra da morte, mas a riqueza não serve para nada no dia da ira. E é tão fantástico isso que tem alguns momentos que os profetas eles falam, olha, para o povo de Israel que estava muito interessado em algumas questões assim, financeiras, e o profeta diz: olha, no dia da ira de Deus vocês vão sair correndo pisando em dinheiro e não vão querer saber disso, porque o dinheiro de vocês não vai poder livrar vocês. Bom, depois a gente vê a respeito das palavras, Então fala: quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Então aqui ele está falando a respeito da língua, A gente vai falar um dia somente sobre isso também, porque a palavra ela fala exatamente a respeito disso. Tiago também discorre muito a respeito da língua.
E como é um tema muito vasto, a gente vai usar um dia só para falar disso. Mas hoje, o que a gente precisa entender? Deus, Ele espera de nós integridade. Integridade em todos os mandamentos dele, a gente vê que Ele espera isso de nós. Então, todos os mandamentos morais, as ordens de Deus para se honrar pai e mãe, as ordens de Deus para cuidar do próximo e principalmente a ordem de amá-lo. E não é amá-lo pela metade, não é amá-lo um pouquinho, não é gostar de ficar com ele de vez em quando. Ele diz é de todo o teu coração, é de toda a tua mente, é de toda a tua alma. Jesus está falando aqui, Deus também está falando aqui sobre intensidade, sobre inteireza. Então, se a gente cumprir esse primeiro mandamento, eu tenho certeza que não vai ser pesado para a gente cumprir essas outras partes, em ser íntegro em todas as coisas. Por que não vai ser pesado para a gente? Porque Jesus disse que aquele que ama, ele guarda os seus mandamentos. E assim, guardando seus mandamentos, vai vir morar o Espírito Santo dele em nós. E ele diz, e eu e o Pai viremos a ele também, faremos nele morada. Você consegue imaginar isso? Que coisa mais maravilhosa. Então, a natureza de Deus é instituída dentro do teu coração. E quando essa nova natureza está instituída dentro de nós, a gente não se sente mais confortável fazendo mal. A gente não quer fazer o mal e o mal fica muito visível aos nossos olhos. Então, o que eu peço a Deus hoje para nós é que Deus nos dê toda a sensibilidade para ver o mundo pela ótica como Deus vê. E que todo tipo de injustiça seja um motivo para a gente buscar e clamar ao Senhor por honestidade, por justiça, e por entendimento do Senhor. Porque Ele vai nos revelando a forma como Ele deseja que a gente se comporte em todas as circunstâncias. Ok? Então hoje a gente vai refletir sobre integridade em todos os aspectos da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, em tudo que a gente fizer. Com as nossas dívidas, com os nossos amigos, com os nossos parentes, em todas as circunstâncias, tá bom? Beijo!